Obrigado pela deferência, Geraldo. Mas claro que eu acho que o grau, a precedência aqui não vale, né? Mesmo porque eu estou fora do território, né? Para Deus não tem território e a fé também não tem território. Eu até escrevi uma manifestaçãozinha aqui, porque eu quero publicar no nosso jornal da igreja. Então, já que eu ia publicar no jornal da igreja, eu escrevi, se alguém deseja ficar com o material, também poderá ficar, né? Uma vez que eu fiz uma xerox. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs em Cristo, por uma questão de fidelidade ao Deus que criou o céu e a terra, terra que é mãe, terra que é mulher, terra que tantas vezes foi estuprada pelo dominador, pelo capitalismo selvagem, pela política econômica neoliberal, por uma questão de fidelidade ao Deus dos pobres, ao Deus que nos é apresentado na Bíblia Sagrada, por uma questão de fidelidade às minhas origens camponesas, às raízes culturais e à minha consciência. É por uma questão de fé, acrisolada na justiça, do cumprimento da vontade de Deus, que dirijo-lhes estas palavras muito respeitosamente. Por que estão querendo impor essa fosfateira? Por que querem meter goela abaixo este empreendimento, se ele, aburguesando uns poucos, ferirá de morte centenas ou milhares nos mais de 21 municípios que serão afetados diretamente, sem falar nos outros situados no Triângulo, Florianópolis, Lages, Laguna ou Tubarão? Será uma questão de segurança nacional? Que segurança é esta que fere de morte os seus filhos? Nada. Nada justifica o lucro, ou mesmo um progresso alicerçado na destruição da natureza, ou misturando o sangue do povo com o concreto de construções gigantescas, de concretos, de construções de empresários ou governos meio psicopatas, entre aspas. A Mata Atlântica, como já nos disse o Jorge, este santuário de vida, não pode perder 1.800 hectares, ou 300, como alegam alguns, não pode perder 1 hectare para a ambição de quem deseja engordar contas na Suíça. Não precisamos nos banhar em águas sulfúricas, tampouco respirar partículas deste ácido das 486 toneladas que serão lançadas ao ar por ano, dejeto, estrume desta fosfateira. O Rio Braço do Norte, o Rio Tubarão, o Rio Pinheiros, este maravilhoso rio que está aqui ao nosso lado, muitas vezes violentado, lá no sul, violentado pelas arrozeiras ou pelos arrozais, também pelos suinocultores do Vale do Braço do Norte. Este rio precisa da nossa proteção. Não precisa de uma pá de cal, de ácido fluorídrico que a fosfateira tornará dejeto. Os empregos que o turismo está gerando, de modo especial em Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna, Braço do Norte, também até Laguna, precisam ser qualificados, potencializados, melhorados, não subtraídos. A agricultura familiar, que alimenta o país, 75% do alimento que comemos é de origem da agricultura familiar. Esta agricultura familiar é livre de agrotóxicos e também livre de transgênicos. E ela oferece qualidade de vida. E qualidade de vida é o que Deus quer para cada um de nós. Afinal de contas, Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Agrotóxicos, outro problema. O brasileiro consome 3,7 kg de agrotóxico por ano.
Qual será o resultado disso? Por que Laguna é campeã de câncer no aparelho digestivo? Por que tanto câncer na região em Rio Fortuna, Santa Rosa, Braço do Norte? Os 3,7 kg que cada um consome ao ano de agrotóxico não fica impune. Porque se Deus perdoa sempre, a natureza, as pessoas perdoam às vezes, a natureza nunca perdoa um pecado que cometemos contra ela. A natureza é a primeira Bíblia de Deus. Ela não pode ser mais mutilada, ofendida, agredida. Precisa ser degustada na ótica da fé. Precisamos aprender a ver em cada folha, em cada caule, em cada flor, em cada fruto, em cada inseto, em cada animal, em cada árvore, em cada pingo d'água, em cada riacho, um capítulo ou um versículo desta Bíblia de Deus. E precisamos ler esta Bíblia como ser humano em desenvolvimento. Homens e mulheres de bem, homens e mulheres de boa vontade, cristãos. Sim, somos cristãos e buscamos a autenticidade profética. Salvemos a natureza, salvemos o futuro, as próximas gerações, salvemos a saúde das populações de 21 municípios, salvemos as águas, o complexo lagunar, e as santas águas do Rio Braço do Norte, do Rio Pinheiros. Salvemos as águas do Vale do Itajaí. Próximo daqui nascem as águas do Vale do Itajaí. E a fosfateira não somente atinge o sul, mas atinge aquele vale também. Não permitamos que a ganância do ter, ou a ganância a serviço do ter, como queiram, viole mais uma vez a dignidade do ser. Dirijo-lhes essas palavras em nome da Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Tubarão e em nome de 6.188 pessoas que subscreveram o baixo assinado contra a fosfateira. Repito, 6.188 registradas, sem contar naquelas que não foram registradas, mais de 10.000 ao todo, somando-se Braço do Norte, Rio Fortuna, Imaruí, Imbituba, Laguna e Tubarão. Dirijo-lhes estas palavras em nome da prudência e do bom senso. Todos os comprometidos com causas nobres, com Jesus Cristo e seu santo Evangelho, a serviço de um mundo melhor, no mais translúcido amor à vida, dizemos não. Dizemos não a tudo que venha ofender a vida, dom de Deus. A luta continua em Cristo. Obrigado e que Deus nos proteja da fosfateira. Agradecemos as palavras do Padre Aloísio, palavras sábias, maravilhosas, e passo agora ao Geraldo com as palavras. Bem, eu sou Geraldo Luiz da Seu Jardim, eu moro a 20 quilômetros de distância aqui, eu moro em Rancho Queimado, trabalho há 30 anos com a agricultura ecológica, e no momento que nós ficamos sabendo do que estava se passando aqui, a gente apoiou o movimento criado inicialmente pelo Jorge. E eu acho que as iniciativas públicas que poderiam ser feitas estão sendo omitidas. O governo tem dinheiro, o governo brasileiro tem muito dinheiro sobrando mesmo, e poderia ser esse dinheiro aplicado em retorno às populações, em projetos mesmo sustentáveis, e esses projetos estão espalhados no Brasil inteiro. As universidades têm todo esse material, as empresas públicas têm esse tipo de material, poderia retornar para a população e não fazem. Não fazem para manter a ignorância, manter a injustiça social. E isso que está sendo feito, que está sendo planejado, que foi planejado aqui,
é mais um exemplo de uma barbaridade, de uma falta de governança estadual, uma falta de governança municipal, uma falta de governança federal. Porque tudo isso veio um apoio do BNDES, veio um apoio do governo federal, veio o apoio do governo municipal, do governo estadual. A revelia de nós, contribuintes. Nós que pensamos, nós que não aceitamos qualquer palhaçada que se publica numa RBS, que se publica numa Rede Globo, ou se publica seja lá onde for. Que a gente que não é zumbi, a gente que é ser humano, que tem cérebro, que sabe raciocinar, que tem coração, que tem alma, a gente não aceita qualquer idiotice de políticos